Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu trouxe nesse áudio e eu trouxe uma série de outros áudios aqui com algumas explicações a respeito de questionamentos que eu recebo por e-mail e de alguns clientes sobre formatação e também sobre língua portuguesa, e sobre redação, né, sobre a escrita de textos acadêmicos. Eu trouxe aqui na tela 4 exemplos para esclarecer essa questão. Recentemente, um cliente me fez um questionamento sobre citação. Ele fez a, ele formatou o trabalho dele usando aquele software Mendeley. E o que ocorreu? O, houve um equívoco no processo lá de formatação pelo software. Como vocês podem observar aí na primeira mensagem, aliás, no primeiro exemplo, há uma interrupção, né, na oração em relação à referência. Por exemplo, de acordo com Monteiro, 2012, vírgula, o processo de formação de. Galera, nesse exemplo aí, isso foi feito automaticamente lá pelo software. Eu não conheço o software, não sei se talvez ele tenha configurado de alguma outra maneira e por isso tenha sido um padrão em todo o trabalho. Mas essa citação aí, no caso, ela está errada. Por que, Anderson, que ela está errada? Para o padrão ABNT, por exemplo. Porque há uma interrupção dentro da oração, prestem atenção, há uma interrupção dentro da oração com esses parênteses. Você não interrompe a oração com o parêntese, né? Nesse caso aí, de acordo com, e aí aparece a informação no parêntese. De acordo com quem, né? É preciso que a pessoa a quem você se refira está de acordo apareça fora do parêntese. Gente, o parêntese, no caso de citação, ou em qualquer outro caso, ele é usado para se referir a algo, né, que não algo obviamente que tem relação com o texto, com o que você está dizendo, claro, né, mas não há algo ali que está na estrutura sujeito, verbo, predicado da oração, por exemplo, né? Então, cada elemento que você coloca na oração, ele vai ter uma ligação com algum outro elemento, né? Quando você coloca algo entre parênteses, você sai dessa relação. É como se fosse algo fora dessa relação. Então, galera, nenhum termo dentro do parênteses pode se referir gramaticalmente, ter uma relação gramatical com algum termo fora dele. Se você separa dentro de uma oração o predicativo de um sujeito fora do parênteses, você vai interromper a sequência lógica desse parênteses. Aliás, do que estava fora do parênteses. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu fiquei me perguntando sobre isso outro dia. Para mim é uma coisa tão óbvia e tão clara, mas eu sei que vocês não são da minha área, vocês, né, nem têm obrigação de saber tanta coisa, né? Para quem é de uma outra área de conhecimento, né, já tem o peso ali do conhecimento da sua área. E eu achei interessante fazer esse vídeo para esclarecer isso. Eu fiquei me perguntando assim, eu falei, gente, por que a pessoa teve essa dúvida? Né? Mas, na verdade, para mim é muito óbvio. O meu pensamento é muito rápido e eu também sou dessa área. Então, para mim é uma coisa muito boba de pensar. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça e aí eu falei, gente, eu vou fazer esse vídeo porque trazer isso para algum áudio para o meu canal, porque eu sei que vai ter gente que tem gente que faz essa confusão. Então esse é um dos exemplos. Para mim parece muito claro ali que você está interrompendo a oração, mas vai ter gente que não vai nem conseguir entender. Então, nesse primeiro exemplo, esse uso aí de citação está errado porque ele está sendo interrompido. Se eu digo consoante, de acordo ou para fulano, eu estou me referindo a alguém dentro da oração. Então, eu preciso colocar ali a referência.
Anderson, mas eu estou colocando só que entre parênteses. O parênteses interrompe, né? Ele é um complemento ali do que é dito, mas ele interrompe essas relações lógicas, gramaticais dentro da oração. E você não pode fazer isso nesse caso. Então é preciso especificar fora do parênteses. Ele vai ser um complemento, né? Então, quando eu digo de acordo com Monteiro, fora do parênteses, e aí no parênteses eu só coloco o ano e a página, como a BNT propõe, eu estou complementando essa informação que foi anunciada em relação a quem eu estou de acordo, a qual a minha ideia está de acordo, que é com Monteiro. Né? E aí sim, o ano e a página pode aparecer como um complemento entre parênteses, né? Mas não o nome do autor, porque senão eu interrompo essa relação lógica, entenderam? No outro exemplo que eu trouxe, exemplo número 2 aqui, e outra coisa, o sobrenome do autor é o sobrenome do autor que aparece, o último sobrenome do autor. Ele aparece em caixa alta, né? São essas letras aí, todas maiúsculas, vamos dizer assim, grosso modo, dentro do parênteses. Fora do parênteses, você não vai colocar essa marcação, gente, em caixa alta, como nesse exemplo número 2 aí que eu deixei na tela. Por quê? Porque você está dando um destaque nesse caso. Isso é uma outra coisa diferente. Nesse exemplo número 2, você tem um destaque à palavra Monteiro. Por que você está dando um destaque à palavra Monteiro? Não posso dar um destaque a alguma palavra no texto, Anderson, em caixa alta? Olha, a BNT não versa especificamente sobre isso. Mas você até pode deixar um destaque, mas eu sugiro que não seja deixado, nesse caso de textos acadêmicos. Por exemplo, itálico ou aspas itálicos, por exemplo, para termos em língua estrangeira, né? Agora, se você só quiser dar uma ênfase na palavra, um destaque, coloca só uma primeira inicial maiúscula. Por exemplo, você quer deixar, você é da área de, você é professor e o seu texto acadêmico trata é uma pesquisa que se refere à sua própria prática, então você vai colocar, você pode colocar, na verdade, professor em letra maiúscula, né? Mas registrar tudo em caixa alta no texto acadêmico não é muito interessante. Eu acho que isso gera uma poluição visual desnecessária. Mas isso é uma questão gráfica, pessoal, também, né? Mas isso não é muito comum, embora as regras não versem sobre isso. A BNT, nem nenhuma outra regra, nem nenhum outro manual fale sobre isso. Mas para o caso da citação, como aparece visualmente na BNT, nas normas, né? A BNT também não versa por escrito sobre isso que eu estou falando aqui, mas é um exemplo visual, né? E no exemplo visual da BNT, como eu trouxe aqui na tela para vocês uma foto aqui, tá vendo? Aparece em caixa alta, né? Mas essa caixa alta, ela aparece para a BNT como uma questão gráfica também, pessoal. Mas de diferenciação do texto, eu acredito. Além de estar entre parênteses, né? Ou seja, é uma coisa fora ali da relação gramatical do texto, né? Dos termos da oração, né? Aparece esse destaque, eu acredito, para trazer até uma ênfase fora, para dizer, né, que aquilo não está ali dentro da oração. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É bem complexo, né? Isso. Eu espero que faça algum sentido. Então, você não vai colocar aqui em caixa alta, faz sentido se estiver entre parênteses, né? E o caso de caixa alta, pessoal, para nome de sigla é uma outra coisa que eu vou explicar também para vocês, né, em outro vídeo. Nesse exemplo número 3 aqui que eu trouxe para vocês, ele tem o mesmo problema do exemplo número 1. Foi interrompida a sequência dos termos da oração com esse parênteses, né? Eu preciso colocar fora desse parêntese o nome do autor, para Monteiro. E também nesse exemplo, eu posso colocar entre parênteses a data, né, o ano a qual me refiro e a página. Tranquilo. E não há nenhuma relação de coordenação ou de nenhum termo da oração aí com o ano, com os termos da oração propriamente dita, dentro da oração a qual eu me refiro. Muito complexo, gente, mas espero que vocês entendam
o que eu estou querendo dizer. Nesse exemplo, qual o problema desse exemplo? Monteiro aí, ele está em caixa baixa. Anderson, por que isso é um problema? Porque o padrão visual para BNT é em caixa alta. Para alguns outros manuais, alguns internacionais inclusive, esse uso é consagrado diferente da BNT. Né? Mas para a BNT é caixa alta. Está aí o exemplo visual mais uma vez na tela das NBRs mostrando isso para vocês. Tá bom? Nesse exemplo número 4 aqui, é um exemplo de citação, gente, que aparece a marcação da citação ao final. Existem várias maneiras de fazer citação. Você pode apresentar no início, como nos exemplos anteriores que eu trouxe, de acordo com o consoante fulano, para fulano, né? E você pode, isso no caso de citação indireta, ou seja, em que você traz o excerto, a ideia do autor com as suas palavras, e aí você referencia com a citação. Você pode apresentar no início da oração ou ao final da oração. Nesse caso aí que está aí na tela, é ao final da oração. E vai seguir o mesmo padrão, né? Entre parênteses, a referência do sobrenome do autor, o ano e a página. Né? Se houver marcação aí da página. Vocês entenderam por que, né, para o caso da BNT, essas informações, como é que isso funciona? Eu não posso dizer de acordo com ou para com e colocar a informação entre parênteses. Então, no caso aí do meu cliente, ele tinha feito as referências com esse programa para facilitar o uso, né? E o uso, na verdade, o programa não ajudou muito, né? Havia muitas citações no texto. Então, todas essas marcações no texto tiveram de ser alteradas, porque o programa ele simplesmente jogou ali automaticamente esses usos. Isso daí é um equívoco que talvez algumas pessoas não percebam. Para mim, gente, pode parecer muito óbvio, porque eu trabalho com isso há muito tempo, né? Mas enfim, para vocês não. Então deixei aqui para esclarecer. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que essas coisas de língua portuguesa e esses detalhes, essas minúcias, isso pode parecer um exagero, um excesso, mas isso ajuda a lapidar o nosso pensamento. Se a gente não presta atenção nessas coisas, né? A gente não vai conseguir levar o nosso pensamento além. A lapidação do nosso pensamento tem a ver com esses usos. Eu falo isso pela minha própria experiência como revisor de texto. Hoje eu vejo padrões nos textos, eu reviso há mais de 10 anos, né? E eu consigo observar algumas coisas, gente, que antes eu não conseguia, exatamente porque eu trabalho com isso há muitos anos e faço isso com muita frequência. Então, o meu olhar está cada vez mais lapidado. E isso tem me trazido, né, me ajudado a. O meu pensamento tem ficado cada vez mais lógico, cada vez mais desenvolvido por causa disso. Então a gente precisa ter atenção a esses detalhes. Né? Um abraço a todos. Eu vou deixar aqui os meus contatos se alguém quiser solicitar orçamento para revisão de texto. Tchau, tchau, pessoal.